Boa noite aos senhores vereadores, aos cidadãos presentes e àquele que nos assiste pela internet. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberta a 50ª sessão ordinária da legislatura 2021-2024, realizada em 2 de março de 2022. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores: Alan Patrick de Andrade, Grace Washington da Silva, Luiz Carlos de Souza, Misael de Oliveira Modesto, Paulo Sérgio Nogueira, Samuel Nunes de Souza, Silvio Cardoso, Tomé Fernando Costa. Solicito ao secretário da mesa diretora, vereador Tomé Fernando Costa, que faça a leitura dos ofícios enviados e proposituras protocoladas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, legislativo. Boa noite a todos que acompanham pelas redes sociais. Presidente, permissão para tirar a máscara aqui. Ofícios enviados. Número 18, 2022, para Ângelo Roberto Maciel Taveira. Cumprimentando cordialmente, venho através deste solicitar informações a respeito da disponibilidade dos veículos que realizam o transporte de moradores do município para realizar tratamento em outras cidades. Recentemente, fui informado por uma moradora local sobre uma situação onde a mesma necessitava realizar um tratamento na cidade de São Paulo, às 15 horas, e foi comunicada que teria que deslocar-se às 22 da manhã, às 2 horas da manhã do mesmo dia, juntamente com outra pessoa que iria fazer tratamento em Campinas. A mesma alegou a longa espera, bem como a ida a 2 cidades do mesmo dia, poderia ser desgastante para os pacientes e para o próprio motorista. A pessoa responsável que atendeu disse-lhe que havia um outro carro disponível, porém estava sem os pneus. Nesse contexto, gostaria de obter informações de Vossa Senhoria quanto à disponibilidade desses veículos em situações como essa, se é possível que mais de um automóvel possa fazer esse tipo de deslocamento em situação como essas. Desde já agradeço a atenção dispensada e coloco-me à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Proposituras protocoladas. Projeto de lei ordinária, número 5/2022, do Executivo, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento geral do município, utilizando-se do superávit financeiro de 2021, conforme inciso 1º, parágrafo único do artigo 43 da Lei Federal número 4320/64. Projeto de lei ordinária, número 6/2022, do Executivo, dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências. Matéria da ordem do dia. Neste momento, passaremos ao julgamento das contas municipais do exercício 2019. Solicito ao vereador Tomé Fernando Costa, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que ocupe a tribuna para proceder à leitura do parecer da citada comissão. Mais uma vez, boa noite a todos. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, parecer a prestação de contas do exercício 2019. Relatório. Foi encaminhado para a análise desta comissão o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em relação à prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativa ao exercício 2019, sob a gestão do prefeito Tomé Reis Alvarenga, identificada no TCE,
sobre o processo número 1092.126. O parecer prévio opina pela aprovação das contas, apesar de algumas ressalvas levantadas pelo órgão técnico do Tribunal de Contas e endossadas pelos conselheiros, apontando que o relatório de controle interno foi incompleto e que algumas metas do Plano Nacional de Educação não foram cumpridas. Após ser recebido o parecer prévio pela Câmara, foi expedido ofício para o prefeito responsável pela gestão municipal naquele exercício, que, por sinal, também é o atual prefeito, notificando da tramitação deste processo de julgamento de contas e concedendo-lhe o prazo legal de 15 dias para apresentar manifestação em face das ressalvas aventadas no parecer prévio do TCE. E o prefeito Tomé Alvarenga apresentou sua manifestação em tempo hábil e dedicou a maior parte de sua exposição a sustentar a impossibilidade de rejeição das contas sem observância pela Câmara dos direitos constitucionais ao contraditório e ampla defesa. E, não obstante, frise-se que aqui que a intenção do Legislativo, ao pedir a manifestação do prefeito sobre as recomendações do Tribunal de Contas, nunca foi a de transformá-las em irregularidades possíveis de levar à rejeição das contas, mas tão somente de verificar a exatidão daqueles apontamentos para, eventualmente, recomendar providências à administração municipal, visando a melhoria da gestão e dos serviços públicos, mas isso independentemente do julgamento da prestação de contas. No âmbito parlamentar, apesar da faculdade prevista no artigo 315 do Regimento Interno da Câmara, nenhum vereador solicitou qualquer informação sobre as contas junto a esta comissão, o que nos autoriza a elaborar o nosso parecer sobre a matéria com base exclusivamente nos relatórios e documentos que instruíram o parecer prévio do Tribunal de Contas e na manifestação apresentada pelo gestor envolvido. Parecer. A Comissão de Finanças analisou, primeiramente, a documentação gerada no bojo do processo de análise técnica promovido pelo Tribunal de Contas, que consiste no parecer prévio, no parecer do Ministério Público de Contas e do relatório do órgão técnico do TCE. Segundo, a metodologia que vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas na comissão dos pareceres prévios à prestação de contas dos municípios, verificamos que a análise deste processo levou em consideração apenas alguns elementos resumidores ou estratégicos da gestão municipal, limitando-se a verificar o atendimento dos percentuais de gastos com saúde, educação, pessoal, repasses para a Câmara e abertura de créditos adicionais. E ainda o atendimento a duas das metas do Plano Nacional de Educação, mas essas ainda sem efeito punitivo. Registra-se, não chegaram ao conhecimento desta comissão informações que apontassem alguma irregularidade específica do prefeito na gestão da administração municipal no ano de 2019. Contudo, devemos registrar que o padrão de análise técnica do Tribunal de Contas não nos permite certificar a regularidade plena de todos os atos da administração, tais como os atos individuais de despesas, os processos licitatórios, os contratos, os atos de admissão e gestão de pessoal, dentre outros. Na análise formal
feita pelo TCE em seu parecer prévio, ainda que tenha sido superficial, vê-se que a maioria dos indicadores mais importantes de regularidade das contas está de acordo com a legislação aplicável. Em relação aos atos de abertura de crédito adicionais, o parecer prévio concluiu que todos ocorreram dentro da legalidade e que não foram abertos créditos adicionais, suplementares e especiais. Sem cobertura legal e sem recursos disponíveis, atestou também o TCE que não foram empenhadas despesas além do limite dos créditos orçamentários autorizados, tendo-se atendido a Lei 4.320/1964. Quanto às fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos suplementares e especiais, o parecer prévio registrou que não foram utilizadas fontes incompatíveis para os recursos vinculados à finalidade específica, o que significa que foi observado o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O segundo tópico analisado foi a observância do nível máximo de repasses financeiros para o Poder Legislativo, que, segundo a Constituição Federal, é de 7% da receita anual no município de São Tomé das Letras. O repasse à Câmara Municipal totalizaram 597.901,65 centavos em 2019, o que corresponde a 4,68%, bem abaixo do limite permitido. Conclui-se, por conseguinte, que a Câmara Municipal gastou, em 2019, cerca de 296 mil a menos que a Constituição lhe permita. O tópico seguinte refere-se à observância do percentual mínimo de aplicação nas ações e serviços de saúde, que nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar número 141/2012, é de 15% da receita, base de cálculo, segundo a apuração do órgão de contas. Os gastos do município com a saúde no exercício de 2019 foram de R$ 3.226.476,67 centavos, o que representa 24,78% da receita base de cálculo, cumprindo com sobras a exigência legal. Em relação aos gastos de pessoal, a despesa total do município neste ano ficou em 49,8% da receita corrente líquida, sendo os gastos do executivo em 46,90%, portanto, abaixo do teto permitido por lei, que é de 54%, e também abaixo do limite prudencial, que é de 51,3% da receita. Já no tocante aos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, ficaram em 25,58% da receita municipal, portanto, acima dos 25%, exigidos como patamar mínimo pelo artigo 212 da Constituição Federal. No total, foram os gastos R$ 3.526.890,70 centavos, com as despesas pertinentes à educação. Ainda no âmbito da educação, o parecer prévio também analisou o atingimento das metas de desempenho exigidas do município pelo Plano Nacional de Educação, Lei Federal 13.005/2014, em especial das metas número 1 e 18, que abrange os seguintes objetivos. Primeiro, universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, meta estabelecida para o ano de 2016. Segundo, ampliação da oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo,
50% das crianças de até 3 anos de idade até 2024. Terceiro, observância do piso salarial nacional para os profissionais da educação básica, nos termos da Lei Federal número 11.738/2008. E nessa verificação, o Tribunal de Contas concluiu que o município de São Tomé das Letras atingiu todas as metas estabelecidas nos seguintes aspectos: universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, embora já tendo ultrapassado em 3 anos o prazo fixado para o cumprimento desta meta, ao final de 2019. Segundo apurado pelo TCE/MG, o município estava atendendo apenas a 77% das crianças nessa faixa etária, 89 crianças matriculadas em um total de 115, assim pelo menos 26 crianças de 4 a 5 anos teriam ficado sem atendimento. Entretanto, segundo informado pelo prefeito em sua manifestação, o número informado pelo Tribunal de Contas está incorreto, dando conta de que, segundo o censo escolar, no ano de 2019, foram atendidas 144 crianças nessa faixa etária. E, atualmente, segundo o prefeito, estão matriculadas 172 crianças de 4 a 5 anos, supostamente todas as que procuram por vagas na rede pública. B. Oferta de educação infantil em creches, crianças de até 3 anos. Neste item, o Tribunal de Contas considera que o município atendeu a 124 crianças no ano de 2019, de um público total de 235 crianças. O índice de atendimento teria sido de 39,76%, segundo o parecer prévio, cálculo que se mostra equivocado. De qualquer forma, em qualquer hipótese, este tópico não configuraria irregularidade, pois o prazo para o cumprimento da meta é até o ano de 2024. Todavia, segundo esclarecimento prestado pelo prefeito, o número correto de crianças atendidas foi de 135, o que representa 57% do total de crianças nessa faixa etária, portanto, acima da meta. Além disso, ponderou também que a matrícula das crianças não é obrigatória para esse grupo de crianças, de forma que a diferença entre também reflete a vontade de muitas famílias que não desejam manter suas crianças pequenas em creches. E acrescenta que, atualmente, o município possui 160 vagas disponíveis e 129 crianças matriculadas. Mas há previsão de aumento no número de vagas neste e no próximo ano. E também prevê-se o crescimento do número de matrículas com o retorno do atendimento presencial. C. Piso salarial dos profissionais e do magistério. Segundo o parecer prévio, o município informou o valor das remunerações de forma incorreta, o que prejudicou a verificação do cumprimento da meta. Todavia, aparentemente, o piso fixado pela lei federal realmente não foi cumprido pelo município durante parte do ano. Verificando as leis de reajustes salariais aprovadas no ano 2019, verificamos que, contudo, esta comissão promoveu a verificação dos valores corretos e constatou que não foi aprovada nenhuma lei no início do ano para adequação ao piso revisado que vigorou a partir do mês de janeiro de 1.534,64 centavos para a jornada de 24 horas semanais. Apenas alguns meses depois é que foi promulgada
a Lei número 1480/2019, que adotou este valor para os professores, mas que começou a vigorar apenas a partir do mês de outubro de 2019. Assim, durante a maior parte do ano, a Prefeitura realmente descumpriu o piso salarial dos profissionais do magistério. Apesar de contrariar a legislação, essas desconformidades também não deram margem para que o Tribunal de Contas declarasse as contas irregulares e votasse pela sua rejeição. Houve apenas a expedição e recomendações ao município para que se esforce a fim de cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Por seu turno, o prefeito manifestou-se perante a Câmara, dizendo que o descumprimento ocorreu por não haver recurso suficiente à época, devido à retenção indevida de recursos do Fundeb pelo governo do Estado, que deixaram de ser repassados ao município. Outro tema que foi abordado no parecer prévio do TCE foi o sistema de controle interno do município, em especial a elaboração do relatório anual do órgão de controle interno da Prefeitura. Segundo a análise do tribunal, este relatório foi apresentado de forma incompleta, não tendo abordado alguns dos temas determinados pela Instrução Normativa número 04/2017, que dispõe sobre as prestações de contas anuais dos municípios. Acrescentou-se a abordagem parcial das metas físicas e financeiras dos programas de governo, prejudicou verificar a efetividade da política pública implementada no exercício. Em relação ao previsto no plano plurianual e na lei orçamentária anual, todavia, suspensou-se que o relatório do controle interno opinou conclusivamente sobre as contas do prefeito. O que a omissão mencionada não é suficiente por si só para prejudicar toda a prestação de contas, e por isso entendeu-se que não se tratava de motivo para a rejeição das contas, tendo sido emitida apenas uma recomendação ao prefeito e ao responsável pelo controle interno, para que sempre verifiquem se o relatório de controle interno atende aos requisitos da instrução normativa do TCE antes do encaminhamento da prestação de contas. Além dos aspectos formais e globais de despesas, o Tribunal de Contas também promoveu uma análise com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEGM, que avalia a efetividade das políticas públicas desenvolvidas. Segundo, 7 indicadores: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governanças em tecnologia da informação. Os dados para o cálculo deste índice foram obtidos por meio de questionário aplicado pelo SICOM, e os resultados são avaliados com base numa escala que utiliza os seguintes indicadores, em ordem decrescente de qualidade: A, B+, B, C+, e C. No exercício 2019, o município de São Tomé das Letras obteve a nota C, enquadrando-se na faixa classificada como baixo nível de adequação, a pior classificação da escala, isso por ter sido apurado o IEGM, abaixo de 50% do ideal. Analisando-se por áreas, as notas foram as seguintes: educação, nota B; gestão fiscal, nota B; governança em TI, nota B; saúde, nota C; meio ambiente, nota C; cidade protegida, nota C; planejamento, nota C. O índice geral C
foi inferior ao obtido em 2018, que foi B, tendo havido pioras nos quesitos de gestão fiscal, planejamento e saúde. Esses índices não interferem na conclusão final do parecer prévio, nem representam irregularidades que impeçam a aprovação das contas, mas os indicadores devem servir de referência à administração municipal para detectar as suas deficiências e implementar ações a fim de combatê-las, buscando um aperfeiçoamento ativo e contínuo do planejamento da gestão das políticas públicas. A propósito, ao manifestar-se sobre este índice, o prefeito afirmou que está enviando todos os esforços para passar a fornecer as informações mais corretas do Tribunal de Contas sobre a gestão municipal, a fim de evitar erros de análise de dados e está buscando aprimorar o planejamento público, visando ao cumprimento dos índices oficiais e também para melhorar o atendimento à população. Por fim, ressaltar que, apesar das ressalvas aventadas, o parecer prévio foi expedido pela primeira Câmara do Tribunal de Contas, por unanimidade, pela aprovação das contas. Conclusão. Face às considerações aqui expostas, a posição dos membros dessa comissão é no sentido de acatar o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e recomendar ao plenário da Câmara a aprovação das contas do exercício 2019, sob a gestão do prefeito Tomé Reis Alvarenga. Para tanto, oferecemos em anexo o competente projeto de decreto legislativo a ser submetido à deliberação do plenário desta Casa Legislativa. Câmara Municipal, 22 de fevereiro de 2022. O dia do prefeito. Algum vereador quer fazer uso da palavra para comentar o parecer emitido pela comissão, que opina pela aprovação das contas do exercício 2019? Esclareço que a matéria a ser votada trata-se do projeto de decreto legislativo número 1 de 2022. Aprova as contas do município de São Tomé das Letras relativas ao exercício 2019. Eu vou ler o projeto de decreto. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2022. Aprova as contas do município de São Tomé das Letras relativas ao exercício 2019. Faço saber que a Câmara Municipal de São Tomé das Letras, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente, nos termos do inciso 4º do artigo 35 e do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 316 do Regimento Interno da Câmara, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do município de São Tomé das Letras relativas ao exercício financeiro de 2019, relacionadas à administração do prefeito Tomé Reis Alvarenga, nos termos do parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Processo TCE número 1092-126. Artigo 2º. Ficam ressalvados desta aprovação os atos pendentes da apreciação pelo TCE Minas Gerais e os não incluídos na análise objeto do respectivo parecer prévio. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, em 2 de março de 2022. Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira. Saliento que os parlamentares deverão manifestar o voto da seguinte forma: sim, pela aprovação das contas, conforme o projeto de decreto legislativo, e não pela reprovação das contas,
e, portanto, contra o projeto de decreto. Iniciarei a votação e prosseguirei a chamada dos parlamentares por ordem alfabética. Então, meu voto é sim pela aprovação do decreto. Alan Patrick de Andrade. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os demais vereadores, cumprimento quem nos assiste pela internet. Meu voto é sim pela aprovação das contas. Greiser Washington da Silva. Boa noite, presidente Vantur, aos demais vereadores, ao público que nos acompanha pela internet. Meu voto é sim também pela aprovação. Luiz Carlos de Souza. Meu voto é sim pela aprovação. Misael de Oliveira Modesto. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento aos demais vereadores. O meu voto é sim pela aprovação das contas. Paulo Sérgio Nogueira. Boa noite, senhor presidente, aos demais amigos. Meu voto é sim pela aprovação. Samuel Nunes de Souza. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento aos demais vereadores, ao público que nos acompanha pela internet. Meu voto é sim. Silvio Cardoso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores e ao público que nos assiste pela internet. Meu voto é sim pela aprovação das contas, presidente. Tomé Fernando Costa. Mais uma vez, boa noite a todos. O meu voto é sim também, presidente, pela aprovação das contas. Encerrada a votação, temos a aprovação do projeto de decreto legislativo e, portanto, a aprovação das contas municipais 2019 por unanimidade. Discussão e votação do projeto de resolução número 2 de 2022, que modifica o regimento interno da Câmara a fim de alterar as datas e os horários das reuniões ordinárias do plenário e das reuniões de comissões permanentes. Vou fazer a leitura do projeto. Projeto de resolução número 2 de 2022, modifica o regimento interno da Câmara a fim de alterar as datas e os horários das reuniões ordinárias do plenário e das reuniões de comissões permanentes. Faço saber que a Câmara Municipal de São Tomé das Letras aprovou e o presidente, nos termos do inciso 4º do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica modificado o caput do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolução número 7 de 2009, passando a vigorar com a redação abaixo, e fica revogado o parágrafo 1º do mesmo artigo. Artigo 229. As reuniões ordinárias da Câmara serão realizadas em número de 2 por mês, nas primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês, durante a sessão legislativa anual, com início às 18h30, independentemente de convocação. Artigo 2º. Fica modificado o caput do artigo 98 do Regimento Interno da Câmara, resolução número 7 de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação. As reuniões ordinárias das comissões permanentes realizam-se nas segundas-feiras de cada mês, durante a sessão legislativa anual, a partir das 18h, na sede da Câmara Municipal, independentemente de convocação. Parágrafo único. As reuniões de que trata esse artigo poderão ser especialmente dispensadas a pedido de seus membros nossa, eu tenho que usar o óculos mesmo, gente. De seus membros e mediante... Deixa eu ver se vai dar isso aí. Está muito pequenininho. Pedido de seus membros, mediante autorização do presidente da Câmara. Não adianta nada, piorou. Do seu membro e mediante autorização Isso, do pode presidente deixar. da Câmara. Mediante autorização do presidente da Câmara, quando não houver nenhuma matéria pendente
para a deliberação da comissão. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. São Tomé das Letras, Minas Gerais, 22 de fevereiro de 2022. Justificativa. O presente projeto de resolução tem como primeiro objeto ajustar a frequência das reuniões ordinárias do plenário da Câmara, conforme a periodicidade que é adotada na quase totalidade das cidades da região de porte inferior a 20 mil habitantes, passando a adotar a periodicidade quinzenal, ou 2 vezes por mês. Ocorre que o volume de matérias para ser tratado nas reuniões ordinárias é relativamente pequeno para justificar a realização de reuniões semanais. Por isso, a maioria das reuniões da Câmara tem tido pequena duração, mas mesmo assim exigem o deslocamento de todos os vereadores, alguns dos quais residem fora da sede do município. Frisamos que a redução dessa frequência de reuniões ordinárias não trará prejuízo ao andamento das matérias urgentes, visto que a Câmara pode realizar reuniões extraordinárias sempre que necessário, além das ordinárias. Ressaltamos também que essas reuniões extraordinárias não são remuneradas e, portanto, não irão gerar gastos adicionais para o Legislativo. Aproveitando esse ensejo, estamos também propondo a modificação da data da realização dessas reuniões, antecipando de terça para segunda-feira, primeira e terça segunda-feira de cada mês. Isso porque, frequentemente, há situações de viagem de vereadores, seja de desempenho do mandato ou por motivos particulares, que exigem sua partida nas terças-feiras, acabando por causar a sua ausência nas reuniões ou forçando a antecipação do horário da sessão, o que deve ser evitado a fim de não confundir os cidadãos que acompanham os trabalhos do Legislativo. Em contrapartida, a resolução do número de reuniões ordinárias, propomos também a oficialização de uma nova data e horário fixo para as reuniões das comissões permanentes, a serem realizadas nas semanas alternadas em relação às reuniões do plenário, ou seja, na segunda e quarta-feira de cada mês. Porém, em outro horário, 18 horas, a fim de facilitar o acompanhamento pelos servidores da Secretaria da Câmara e também facilitar o deslocamento dos vereadores que residem fora do centro urbano da cidade, evitando horário mais avançados. Com isso, pretendemos dinamizar e reativar um trabalho mais intenso das comissões permanentes, cuja atuação é de suma importância para a qualidade do processo legislativo. Com essas explicações, contamos com a aprovação dos colegas vereadores. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, em 22 de fevereiro de 2022. Projeto em discussão. Projeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Indicações. Solicito ao vereador Grace Washington que ocupe a tribuna para apresentação de suas indicações. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, presidente Vantur Rezende, aos demais vereadores e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Indicação número 10 de 2022. Excelentíssimo senhor Vantur da Silva Rezende, presidente da Câmara Municipal de São Tomé das Letras.
Indica ao senhor prefeito municipal e ao departamento responsável a tomada de providências para a instalação de rampas de acessibilidade em pontos estratégicos da cidade, principalmente nas calçadas, a serem estudadas de acordo com as demandas dos moradores que necessitam desse tipo de acesso, bem como a fiscalização da proibição do estacionamento de veículos em frente às referidas rampas. Justificativa. A Lei Federal nº 10.098 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e sua aplicação em nosso município é mais do que necessária e urgente. É de grande importância que o Executivo realize um estudo elaborado diante dessas necessidades, como a instalação de rampas de acesso nas calçadas. Bom, essa indicação minha foi pelo simples fato de que, até nesse final de semana agora, que a cidade estava lotada, na rua da minha casa tem uma moradora lá que faz uso de uma cadeira, ela é cadeirante, e, como todo mundo sabe, o trânsito na cidade sempre está sobrecarregado. Até hoje não foi feito o plano de trânsito municipal, que até no ano passado eu fiz a sugestão para o Executivo, não foi feito ainda. E na rua de casa, por essa moça precisar dessa, no caso, deveria ter essa rampa para ela lá, toda vez os carros, sempre eles vão lá, encostam, param na frente do outro e acabam, se porventura essa cadeirante precisar sair de uma hora para outra, às vezes numa emergência, porventura, ela acaba ficando de mãos atadas, porque os veículos param lá, param na frente da casa dela, em toda a extensão da rua. Então, querendo ou não, a gente tem que ter uma ação preventiva. No caso dela lá, a gente tem que pensar, o Executivo, no caso, tem que tentar arrumar alguma metodologia para tentar solucionar esse problema, porque são pessoas que necessitam de uma atenção especial e poderia ser nós mesmos, talvez, um dia, poder precisar de alguma situação dessa. Então, o município tem que, não só ela, mas também outras pessoas que também necessitam de necessidade especial do município, para ele tentar resolver o problema dessas famílias e resolver esse problema aí. Obrigado. Tem outra indicação. Indicação número 11, 2022. Excelentíssimo Vantur da Silva Rezende, presidente da Câmara Municipal de São Tomé das Letras. Indica ao senhor prefeito municipal e ao departamento responsável a tomada de providências no sentido da fiscalização quanto à permanência de cavalos na avenida principal da cidade. Justificativa. Segundo relatos de moradores, é frequente a permanência desses animais no referido local, o que pode oferecer sérios riscos aos condutores de veículos. Vale salientar que nosso município já possui um histórico de acidentes graves e fatais ocasionados por esse tipo de situação. Como vocês sabem também, está tendo, não só em São Tomé, mas o vereador Barranco chegou a comentar com a gente ali, que lá no Sobradinho também estão tendo bastante animais soltos na vila dentro da cidade. Aqui na avenida dentro da cidade também já teve, está tendo hoje em dia. E no passado também tivemos, infelizmente, aquela situação que aconteceu com o Cosme. Infelizmente acabou tendo um acidente lá, não está mais presente com a gente. Só que o município hoje, por mais que talvez ele não tenha um espaço adequado, que acredito eu que vai ser essa justificativa deles, são vidas humanas. E o município tem que tomar alguma atitude. Não é porque o município hoje não tem um espaço adequado para esses animais que simplesmente vai ficar de mãos atadas. E o povo, para quem transita, seja pessoas que fazem suas caminhadas, fazem suas corridas, ou os próprios motoristas que transitam pela via, eles têm que ter um acesso seguro e o município tem que assegurar essa seguridade das pessoas. Então, solicito ao Executivo que tome as devidas providências o mais breve possível. Indicação número 12 de 2022. Indica ao senhor prefeito municipal e ao departamento responsável a tomar providências contra a situação precária da pintura dos quebra-molas recentemente instalados na avenida principal da entrada da cidade, bem como a instalação de placas sinalizadoras que identifiquem os mesmos. Justificativa. A pintura dos quebra-molas na avenida principal encontra-se bem desgastadas e há relatos de condutores sobre a dificuldade de visualizá-los na pista, principalmente no período noturno. A instalação de placas sinalizadoras nesses locais também é de fundamental importância, a fim de evitar futuros acidentes. Então, solicitar também para o Executivo para ele fazer uma pintura lá naquelas lombadas na entrada da cidade. Como todo mundo sabe, é recente que foi feito as lombadas lá, porém, a própria tinta que foi passada lá já estão bem fracas, já estão sendo apagadas, e para os turistas que não têm hábito, ou então mesmo a gente que transita ali, muitas vezes passa uma questão de agilidade, a gente acaba não percebendo. E, além de não ter essas faixas pintadas assim, de uma forma mais visível, tem a questão das placas também. Porque, se porventura o motorista passar lá e, às vezes, estiver em desatenção,
A própria placa indicativa ela vai lá e irá nos informar que, querendo ou não, tem um quebra-mola lá, então a gente vai reduzir. Então, pedir novamente também para o Executivo atender essa demanda também. Obrigado. Encaminhe-se. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Luiz Carlos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, a todos presentes e também a todos aqueles que nos assistem pela internet. Pegando carona aqui com o Gleisi, né? Parece que foi até combinado da indicação dele, eu até tinha escrevido aqui no meu caderninho de anotação, também sobre a questão, sabe, dos cavalos lá no Sobradinho. Hoje eu mesmo presenciei quase que um acidente fatal lá. Tinha não 1, 2, 3, mas um grupo de cavalos ali, de quase 20 cavalos na praça, e vinha uma senhora caminhando perto do lado da padaria, a dona Isabel, e os cavalos começaram um a atacar o outro, brigar, e foram para cima dela. E uma senhora já em defesa, eu fechei até o olho. Parece que foi Deus mesmo que livrou ela, nenhum cavalo encostou nela. E fica lá, sabe, esse tanto de animal. Eu sei que é muito difícil a prefeitura for fiscalizar, tem que ter um lugar apropriado para poder pegar esses animais e estar levando. Mas eu estou aqui, não para criticar ninguém, mas para pedir ali para os donos dos cavalos ter mais um pouco de consciência, se puder manter os cavalos fechados, entendeu? As pessoas gostam, para não ficar dando esse tipo de problema ou até acontecer um acidente fatal de algo pior, né? E outra coisa também é sobre a sinalização. Também até tinha escrito. Lá no Sobradinho eu já fiz uma indicação, já também pedi um ofício aqui nessa casa para poder estar pintando um quebra-mola lá, mas até agora nada. E a gente tem prestado muita atenção, quando chega feriado, final de semana, está aumentando ali o fluxo, sabe, de carro, e vem muitas pessoas de fora que não conhecem o local. E não tendo sinalização, não tendo essas coisas favoráveis, é muito perigoso de acidente. Igual esse lá de frente à escola, lá o quebra-mola, final de semana eu sei que não vai ter o funcionamento da escola, não vai ter tanto perigo, mas gostaria de estar pedindo de novo aqui para o Executivo poder pintar esse quebra-mola e também colocar uma placa de sinalização, um pare, ali na esquina da pracinha, de frente à igreja de Sobradinho. Está sem essa placa porque tinha uma placa lá, eles instalaram umas câmeras onde estava a placa e tiraram a placa. E agora está sem placa, e eu, tendo observando desse aumento dos veículos, quase que está saindo acidente lá toda hora. Final de semana, feriado, porque tem muita aglomeração de veículo. E outra coisa, eu também gostaria de agradecer aqui e parabenizar a Polícia Militar aqui de São Tomé das Letras por ter prestado um ótimo trabalho aqui no Distrito Sobradinho, com eficiência e com rapidez. Está aqui o meu agradecimento em nome de todos da comunidade de Sobradinho e também o meu respeito. Essa aí, senhor presidente, e boa noite a todos. Então, o vereador, a questão dos quebra-molas, até eu sei, o vereador também, Fernando, queria até pintar o quebra-mola lá, né, por nossa conta, visto que perto do quebra-mola tem até uma academia, né, onde as crianças brincam, escola, e falaram que era chuva, né, mas agora deu essa estiagem, a gente espera que seja resolvido esse problema lá aí na nossa entrada da cidade aqui. E a questão da indicação do Gleiser, a questão de estacionamento, isso aí está ficando chato já em São Tomé das Letras. Eu fiz um ofício aqui para o presidente da Copedra, na legislatura passada. O mesmo teve nessa tribuna aqui, alegando as condições de estacionamento, a precariedade, né, das ruas, e visto que uma das vias que pode dar um pouco de, até do congestionamento, subida da pirâmide ali, é a da rua da Copedra, que já era para ter feito há bastante tempo, né? Então, vou reforçar esse pedido desse ofício para ele, para que ele
faça essa rua de acesso por fora. E pedir encarecidamente aqui, mais uma vez, para todos os empresários de São Tomé das Letras, que na hora de pensar em pousada, pensa também no estacionamento. Porque, às vezes, joga as culpas tudo no poder público, mas estacionamento em cidade nenhuma, igual eu já disse aqui, é público. Todas as cidades, estacionamento é particular. São Tomé, que nós temos que adotar essa característica aqui, algum empresário ter essa visão futura, pensando realmente no bem do turista. Não adianta nada você querer um turista dentro da sua pousada, te dando dinheiro, se ele não tem condições onde largar o carro. Porque, às vezes, eu entendo, né, o que o vereador disse, também fui cobrado por um funcionário da PAI, a questão de feriado, você buscar alunos, e estaciona na frente das casas e não tem como chegar, tem que estar carregando o cadeirante longe. Né? Então, a gente espera aí que São Tomé, o povo tenha essa visão futura aí e não pense somente no hoje, né? Porque a cidade está do jeito que está, porque está todo mundo pensando em momento. Então, vamos ter o poder público quanto a população, ter esse pensamento mais futuro aí. Eu acredito que um estacionamento de São Tomé ia viabilizar muito o trânsito, ajudar demais, né, o nosso município aí, porque às vezes a gente fala assim, você não pode estacionar aqui, não pode estacionar ali, mas você imagina uma cidade cheia, não tem estacionamento, se não tem as ruas estreitas, parar o carro aonde? Né? Eu já falei aqui várias vezes, tem hora que dá a entender que nós, munícipes, né, nós moradores, queremos que o turista chegue ali no portal, deixa a mala de dinheiro e volta para trás. Poder público em primeiro lugar e depois os próprios empreendedores. Né, não oferece nada para o turista. E a maioria das vezes a crítica é em cima do poder público. Não quero aqui defender o poder público, não, mas eu acho que tem que todo mundo abraçar a causa e querer uma cidade melhor e todo mundo ajudar. Né, que estacionamento público a gente não vê em lugar nenhum. Então, é essa minha fala aqui, torcer para que o presidente da Copedra, vou reenviar o ofício, que ele possa fazer uma reunião, vou falar com o prefeito, que a gente marca a reunião, que possa dar uma outra via de saída, né, da Copedra, que já vai ajudar muito o trânsito, principalmente congestionamento na hora do pôr do sol, que é todo feriado. Se tiver 100 carros em São Tomé, é congestionamento. Então, que todo mundo possa aí abraçar a cidade, né, de São Tomé das Letras, porque a gente vê aqui poder público, e ninguém faz nada. E é muitas outras coisas, lixo, né, então que todo mundo possa aí olhar com carinho a nossa cidade aí e ter as responsabilidades de cada um. E sempre a gente joga a responsabilidade no outro. O outro fez isso, o outro fez aquilo, vamos fazer a nossa parte cada um. Né? A questão dos cavalos, os proprietários, né, o vereador, você quer ter um animal, meu filho, prende dentro da sua casa. E aqui não é só cavalo, não. Eu estava passando na praça, o cachorro fez a necessidade dele na rua, a mulher veio, pisou e já saiu falando, ela não está errada de falar, mas é aquela frase, o cachorro deixa na rua que o dono tem na cabeça, né, que não é nada. Porque aquele que quer adquirir um animal e não quer cuidar, não adquira. Então, que cada um possa responsabilizar pelos seus bichinhos de estimação, né? Quer ter um cavalo, tem que ter pasto, tem que cuidar, se não tem pasto, aluga, e se não tem, vende. É muito fácil você criar animal na vida, no lugar público, né? Então, eu acho que está na hora de todo mundo vestir a carapuça para depois criticar um ou outro. Que a gente está ouvindo isso na cidade há bastante tempo. É o poder público, então eu acho que está na hora de todo mundo abraçar. Essa casa aqui está disposta a ser parceira em qualquer ação. Qualquer um tiver aí, se tiver ideias, a gente está aí disposto a trabalhar junto, mas que seja ideia para realmente ajudar a cidade. Né? Porque críticas sem soluções não tem muito fundamento. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Scarpa. Então, outra coisa aqui que eu gostaria de estar lembrando, até o senhor vereador Misael, a gente estava junto na sexta-feira, chegando de viagem de BH,
indo para o Sobradinho, eu fiquei muito triste com uma coisa. A gente, vereador, é hora que é muito apedrejado, sabe? As pessoas xingam das lixeiras, que não falam que não está bem feita, que não está suportando lixo. Mas eu acho que tem pessoas ainda pior ainda, ali está prejudicando mais. A gente passou de frente a uma lixeira lotada, e um cidadão atirou fogo na lixeira, e o caminhão de lixo vindo com ali os pessoas que estavam colocando o lixo no caminhão, fiquei até com dó, sabe? Que eles não conseguiram nem jogar o lixo dentro do caminhão, uma lixeira lotada ali no ponto de referência, que é a Cachoeira da Lua, né? A lixeira pegando fogo. Aí eu falei assim, gente, a pessoa tem que ter um pouco de consciência, fazer isso, já está feio ali uma lixeira daquela situação, chega um lá e ainda coloca fogo bem na hora que o caminhão do lixo estava passando. Também pedi para as pessoas, não só ali, mas em todos os lugares, ter mais um pouquinho de consciência. Vai para uma cachoeira, traga o teu lixo de volta, não custa nada, vamos preservar o meio ambiente, vamos deixar tudo limpinho, não custa nada. Acho que isso aí é o dever de todos. É o que eu sempre disse, né? Se cada um fazer a sua parte, nós teremos sucesso. Mas você ficar empurrando só no outro, a gente nunca vai ter sucesso, não. Eu queria fazer um ofício aqui, mandar para o prefeito aí, né? Ofício número 29 de 2022, assunto, solicita providências. Senhor prefeito, cumprimentando-o cordialmente, venho por intermédio desse solicitar a vossa senhoria a tomada de providências quanto à manutenção da região que envolve o portal de entrada da cidade, bem como os canteiros centrais que ali se encontram. O referido local é um bem público de extrema importância para o nosso município e necessita urgentemente de melhorias em suas condições estéticas e estruturais. Certo de sua compreensão, conto com a devida atenção para a resolução dessa demanda, colocando-me à total disposição para eventuais necessidades. Dizendo que ali é a entrada na cidade, né, gente? O povo sempre fala, se você chega numa casa que está suja, você não está nem aí, você entra. Você chega numa casa limpinha, você já vai procurar um lugar para passar o pé, limpar, para você entrar. Então, que nós possamos aí, que o prefeito, né, possa aí olhar com bastante carinho aí esse pedido, né, onde tem o letreiro, né, hoje também ali necessita de uma melhoria, né, o nome da cidade que foi apagado, não foi reposto, então que ele possa aí nos atender e não atender nós, não atender a Câmara, né, a gente pede em benefício dos nossos munícipes e dos nossos turistas. Informo que a próxima sessão ordinária será realizada segunda-feira, dia 7 de março, às 18h30. Nada mais a tratar, em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro encerrada a presente sessão.